Manos, Mano Dal Ponte, Humanos, Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam aqui na 92, 984-410010, manda um WhatsApp pro Maninho pra participar do Manos Radio Show. E o seguinte, hein, tem coisa melhor que você dar presente pra mamãe no Dia das Mães e ainda levar um presentão na hora? É óbvio que não tem, e é óbvio que o Maninho tá falando do shopping dela. A cada 450 pila, não é nem reais, é pila, tá? Porque a mamãe merece um presente de 450 pila, né? Você vai no dela e vai ganhar na hora um lindo lençol da Mackenzie. São 3 opções de estampas. Então comprou, ganhou, não tem essa, né? Comprou, ganhou se ainda tiver no estoque, né? Porque o bicho tá pegando. Então aproveita, passa lá, compra o presente da mamãe e leva um presentaço pra você, válido somente um por CPF. Tá bom? Mas você pode botar a família toda no rolo, cada um leva um e faz a coleção já. Acessa lá, shoppingdela.com.br, confira o regulamento, tá bom? Enquanto durarem os estoques, literalmente, belezaça? E o cara que tá comigo aqui, ele é empresário, mentor de negócios, ele é criador da Trinum. Mas foi, acertei? Trinum, é isso mesmo? Trinum, cara. O novo Enneagrama, eu adoro falar sobre isso aqui, cara, sobre autoconhecimento e personalidades, tipos de personalidade. Ele é engenheiro civil, pós-graduado em gestão empresarial, especialista em liderança, vendas e gestão de pessoas, mais de 7.000 alunos atendidos em 10 anos. Eu conheço a história desde o comecinho, dos 10 anos. André Casagrande, bruxo, prazer te receber, meu velho, tudo bem? Boa tarde, mano, boa tarde a todos os ouvintes, uma honra estar aqui, né, meu bruxo? Pô, uma longa caminhada, a gente tava conversando antes aqui. 10 anos já? Não, mais, cara, 12 anos. 12 anos. 2014 a gente teve... Eu me lembro quando você começa a falar sobre isso, sabe? Uma coisa meio que navegando o mundo meio sozinho, falando sozinho pra ninguém. É sempre assim o começo. É sempre assim. É, né, cara? Cara, eu falava em autoconhecimento. O primeiro contato que eu tive foi em 2012, né? Foi quando eu vivi uma experiência pra mim, assim, tava com um desafio, começando a empreender no negócio familiar. E aí comecei pós na mesma época, que é uma ordem natural, né? Tu te forma, o que eu vou fazer depois? Uma pós. Por isso que o mercado de pós tá cada vez menor, porque o pessoal sabe que não é o resultado que realmente o mercado exige. E eu falei, cara, o maior desafio é pessoas. Qualquer lugar que tu tá é pessoas, é complexo. A estrutura do pensamento, a lógica do comportamento humano, ela é complexa. E aí ali começou o meu desenvolvimento. Em 2014 se tornou para mim uma caminhada de negócio, comecei a falar sobre isso. Só que aquilo, né? Um campo ainda muito raso ainda sobre o tema. Mas quando você começa a falar sobre isso há 12 anos atrás, né? Eu lembro que era tudo meio que misturado com coach, ninguém meio que sabia o que era. Era uma confusão, né? Era uma confusão do inferno isso aí. Foi bem quando o coach iniciou, 2 anos antes ali, o coach tava começando. Exatamente. E aquilo como qualquer mercado, né, mano? Entra pessoas boas, pessoas ruins, pessoas que fazem de forma profissional, pessoas que entram porque é o momento. Mas eu acredito que foi se consolidando, as pessoas entendendo a importância disso, e talvez hoje, 2026, falando 12 anos depois, talvez a gente vive um dos melhores momentos, talvez não da melhor maneira, porque tá todo mundo perdido, em crise, sem identificação, sem saber o que quer, só que é onde entra o autoconhecimento para te mostrar que não adianta tu lutar contra a tua natureza. Quando tu tem um conhecimento de ti mesmo, as opiniões sociais, elas passam a ser só opiniões e tu começa a tomar decisão pautado naquilo que realmente importa. Porque é muito fácil alguém chegar e dizer, mano, tu tem que fazer isso, tu deveria fazer isso, mas se tu não se conhece, às vezes tu acaba sendo influenciado por pessoas que nem fazem por mal, elas querem até às vezes te incentivar de alguma forma, só que é um caminho que não vai fazer sentido pra ti, e o autoconhecimento vem trazendo isso, e cada vez mais, principalmente no meio empresarial, isso está se tornando muito comum. Então olha só, mas uma coisa que eu li, cara, eu li semana passada e aí vem, o cara lê, já vem 1 milhão de pesquisas junto. Essa internet é maravilhosa porque dela já traz tudo, né, cara? Essas pesquisas de Instagram, né? Mas é que cada vez menos pessoas querem ser líderes, né? Pelo nível de cobrança. Isso é uma realidade? Você tem se deparado com isso ou não? 56% das pessoas não querem. Não querem mesmo? Não querem. Isso aí é... E não é salário, não adianta querer pagar mais. Não quer. Não, e eu vejo isso na prática, tá? E aí tem um ponto assim... a liderança está para todos, mas nem todos estão para liderança. Esse é o primeiro ponto. Liderança é um espaço que ele vai ser ocupado, alguém vai ocupar. E aí é onde vem a questão da escolha. As pessoas realmente não querem. Por quê? Porque o líder vai nascer naturalmente no meio de um bolo. Só que pode ser uma porcaria ou pode ser muito bom. É que quando a gente olha para a personalidade, já existem os comportamentos, as habilidades, as competências que já definem a liderança. E aí, qual é o grande erro, né, mano? Dentro do mercado hoje, as pessoas pensam que liderança é um título. Agora tu é gerente. Agora tu é coordenador. Agora tu é diretor. Aí bota um crachá,
no pescoço da pessoa na sexta-feira, faz aquele evento de, agora nós temos um novo gerente, e pensa que na segunda-feira... O mundo mudou, cara, né? não existe isso. Por quê? Porque o comportamento vem antes. Então, assim, e aí, obviamente, que é uma pressão. É igual empreender. A gente passou por essa fase também. Tem que empreender por liberdade, Cara, não é pra todo mundo, entende teu jogo. Não é pra todo mundo. Eu faço trabalho de mentoria individual, que é um acompanhamento que eu faço 3 meses, tem gente que vem ali, porque eu queria empreender. E daí é difícil, até no meu trabalho, porque eu tenho que jogar a real pra pessoa e dizer, olha só, tu não tem perfil, porra. Não vai contra a tua natureza. Tu é uma pessoa insegura, tu não toma decisão sozinho, tu não gosta de pressão, como é que tu vai querer empreender? Agora, cria uma estratégia que tu tem competência dentro da empresa que tu tá, pra criar uma estratégia de crescimento que tu vai ganhar 3 vezes mais. Mas é isso. Todo mundo é bom em alguma coisa? Com certeza, cara. Você só tem que achar isso aí. Eu acredito assim, mano, todo mundo foi escolhido pra algo. Eu nem tô indo pra questão aqui de crença. Não, cara, pra mim foi escolhido. Vamos pra razão, tu tem habilidade. Agora, às vezes tu tá dentro de um espaço, de um ambiente que tu não tá encontrando realmente a tua habilidade pra dizer, não, aqui eu vivo aquilo que eu sei fazer. É isso que deixa as pessoas perdidas. Aí a pessoa tá lá, às vezes, porque tu é bom comunicador. Então, tu vai pra área de vendas. Cara, mas a área de vendas não é só sobre falar. Exige outras competências. Aí a pessoa fica perdida, porque, mas alguém observou que eu era bom em vendas. Um dia alguém falou que eu sabia vender, né? E aí começa o conflito. Por quê? Porque já vem na natureza, entende? Mas quando você fala de conflito, cara, eu conheço muitas empresas aqui, você conhece também, muitos donos de empresa que são experts em colocar pessoas certas em lugares errados. E aí a questão também não é do líder, não é questão da escolha pessoal. Às vezes a própria empresa te coloca numa enrascada, meu velho. E muitas vezes você não tem saída. Concordo. E tem outro ponto, né? A gente tá com um grande problema de mão de obra. Então, tu vai colocar aquilo que tem. Só que, aí quando tu vai para um estudo de personalidade, aí eu falo porque eu entrei nas grandes empresas aqui em Criciúma, e começo o trabalho de cima para baixo. Esse é o meu jogo. Eu não começo lá por base. Eu vou começar com o dono e a gente vai entendendo isso. E aí tem empresário que eu falo. Eu falei, olha só, sabe qual é o problema na empresa hoje? É tu. Cria um conselho, sai da operação. Maravilhoso, falei isso pro cara. E pessoas, com 60, 62 anos. O maior carinho. Cara, ele não é difícil ouvir isso. Porra. Só que a minha posição é essa. A pessoa tá me pagando ele não tá ali, ele quer um resultado. Aí eu digo, cara, sai, tu quer desacelerar. Aí normalmente empresa familiar, né, mano? Que daí tá o filho ali assumindo a geração. Eu falei, cara, como é que tu quer que ele também desenvolva? Tu quer que ele passe pro resultado e tu não permite nem que ele erre. Cara, faz não tem financeiro aqui? Chama teu financeiro e diz, agora a gente vai ter uma conta aqui pra erro. E põe um valor lá e vai pagar o erro que acontecer, agora permite. E é tu o problema hoje, por quê? Só que daí eu vou pra personalidade. É um perfil controlador, é um perfil que quer saber de todos os setores, que quando vem uma ideia corta, não permite que algo avance, não quer inovação. E aí não adianta criar estratégia, é o que eu sempre digo, estratégia é importante, setores são importantes. Agora, a maioria dos problemas que acontecem é comportamento. Porque daí vai lá, cria o planejamento estratégico do ano, reúne equipe, diretoria, setores, e vamos aqui, meta e tal. Aí chega no comportamento do dono da empresa, ele, não, isso aí nós vamos fazer. Não, porque agora nós... Cara, rompeu todo um planejamento de uma semana que ficou lá os 10 gerentes reunidos para montar aquilo. Aí o que eu digo, sai, fica 1 mês fora e tu vai ver o teu negócio crescer. E aí quando vê a empresa faturando 4 vezes mais, 3 vezes mais, 2 vezes mais. Eu trabalhava num lugar, cara, trabalhava num lugar fazer qualidade total e uma das dependências da empresa era altamente inflamável. Uma das dependências tinha produtos químicos, né? E o dono da empresa entrava fumando, aí isso é sério. Entendeu? Não dá, cara. Como é que tu vai exigir depois um resultado se e é comportamental? Tinha 200 abaixo dele, você vai exigir como, cara? Pô, o cara acabou com tudo, bicho. Uma ação do cara acaba com 1 ano de treinamento. E às vezes é uma fala, entendeu, mano? É uma palavra dita que ele só teria que ficar em silêncio. Ele acabou com tudo. Mas daí a gente entende que isso é um comportamento, que entre o pensar e o falar é curto, que as ideias ele não controla, que ele quer saber de tudo, enfim, já tô fazendo uma análise do perfil aqui que já tá mapeado isso. Então, quando eu identifico o perfil, eu já sei a forma dele de pensar, a forma dele de decidir, a forma dele de agir. E eu digo, olha só, não adianta tu ficar aqui, dentro dessa área que tu quer, porque não condiz com aquilo que é da tua personalidade. E aí ele tem que buscar um caminho. Só que daí aí tem aquela máxima, né? Eu cresci assim, né? Dei certo assim, ganhei dinheiro assim. Quem é você pra vir botar o dedinho e dizer que eu tenho que mudar?
Mas daí a gente vê uma análise de mercado. O que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para os próximos anos. E ainda mais no momento que a gente vive. Eu entendo que talvez há 30 anos atrás a gente tinha um ritmo de crescimento mais lento, as decisões tinham que ser um pouco mais elaboradas. Empresas não surgiam a cada segundo, né? Exatamente. Ontem eu dei um workshop, eu fiz uma pergunta lá. Tinha vários profissionais, eu perguntei, qual é o teu concorrente? Ah, meu concorrente citou um nome lá de uma empresa. Eu falei, não. Teu concorrente hoje é tudo. Acabou, né, cara? Acabou. Tu é meu concorrente, mano. Atenção. Eu atendo pessoas que eles falaram, não, André, porque agora eu fechei um patrocínio lá com a rádio. Mas eu não vou conseguir fazer a tua imersão. Acabou o meu concorrente, tu entendeu? Mas as pessoas ficam limitadas. Cara, Mercado Livre entrega produto todo dia, tá ali teu concorrente. Não, André, agora eu não posso investir. Não, agora eu não vou conseguir fazer esse parcelamento porque eu tive que comprar coisa aqui pra casa. Meu concorrente é o Mercado Livre, que tá aparecendo pra ti todo dia com oferta. Meu concorrente é a concessionária de carro, é o corretor de imóveis. Mas as pessoas ficam analisando o quê? Visão limitada de mercado, entende? Então, assim, tem que começar a ampliar e aí dentro disso ajustar a estratégia, mas principalmente a si mesmo. Tá, mas antes de fazer uma análise, por exemplo, comportamental, de essência da personalidade da pessoa, você tem que entender onde você tá, o ambiente. Primeiro você tem que entender o ambiente. Ou você já começa analisando a pessoa? Não, a pessoa. Já chega esquece o ambiente, esquece o ambiente. Ambiente não interessa. Não interessa. Porque o ambiente é o reflexo da pessoa também. Porque a partir do momento que eu sempre digo o seguinte, cara, tu tem que dominar, neutralizar o teu pior, independente do ambiente. O ambiente às vezes pode potencializar isso, mas a gente tá trabalhando com adultos, né, mano? Porque daí o que acontece? Aí todo mundo fica, não, porque na empresa que eu tô, porque lá naquele setor, eu falei, cara, ou cada um assume a sua responsabilidade, porra, de dizer, não, o problema sou eu. Tu entende? É difícil reconhecer isso, mas, cara, o problema é tu. Só que agora tu tem que entender. Tem uma frase que eu uso que é o seguinte: o teu melhor é o teu pior. Bah, eu sou uma pessoa de muitas ideias, eu sou de começar, vou pra cima. Isso é o teu melhor. Tá. Só que também é o teu pior. Então, como tu vai colocar isso? Como que tu vai criar um comportamento onde isso vai potencializar, onde vai gerar teu resultado? Dá pra ganhar muito dinheiro sendo assim. A diferença é isso, né? É você encontrar a razão dessas duas coisas. É isso, dizer, cara, entendi, sei o porquê, como se originou, por que eu penso assim, e a partir disso agora é direcionar. Aí é onde o resultado vem. Aí não adianta tu querer realmente construir uma carreira, se o teu perfil é mais de realmente empreender, tu é mais de decisão, tu é mais executor. Não adianta. Às vezes tu vai querer cumprir um horário das 8 às 18, tem perfil pra isso. Tem cara perfil que não cumpre nunca. Cara, não cumpre. Tem empresário que eu fiz mentoria, mano, que eu falei, olha só, tu vai pegar 2 períodos da tua semana e tu vai pra praia. Não, como assim? Tu vai pra praia. Tu vai pegar uma quarta tarde, tu não gosta de surfar? Gosto, tu vai pra surfar. Agora tu vai ter que gerar resultado até quarta tarde, da quinta tu volta aqui, terça tu gerou resultado. Mas o cara às vezes não se permite, né, cara? Às vezes o cara acha que se não trabalhar 20 horas. Mas aí depois que ele entende a personalidade, ele faz, porque ele sabe que é importante. Porque se ele querer ficar ali pra dizer, eu tô aqui na empresa, cara, ele desestrutura todo mundo que tá ao redor. Aí tu conversa com o time e aquilo. Nossa, quando ele entra na sala, a gente não sabe mais. Entende isso? Então ele tem que pegar essa energia, porque dentro da análise de personalidade, energia é um dos fatores. É aquela pessoa que tá sempre aqui, ó, não consegue parar. Então ele tem que pegar essa energia e canalizar em outra situação. Aí eu pego lá, eu gosto de surfar, então tá. Então tu vai pegar 3 horas da tarde numa quarta, já entregou o que tinha pra entregar e sai. Pô, tu é dono. Tu tem possibilidade disso. Tô colocando a condição porque ele é proprietário do negócio. E sai, porque senão teu perfil vai romper. Aí tu volta na quinta. Aí tu volta zeradinho. Equilibrada. Produz até sexta, meio-dia. E vai de novo. Vaza também. Tu vai fazer isso toda semana? Não. Só que tenha consciência de que quando tá na pressão, tu precisa fazer isso. Dá uma desbitoladinha. E aí o time é outro jogo. É outro jogo, porque daí o time entendeu. Aí, claro, aí depois a gente vai para um trabalho de quem tá mais próximo, diretores, enfim. Tá, mas daí isso também parte de outro princípio, né, cara? Se eu não me conheço como empresário, eu vou contratar pessoas também de uma maneira errada. Eu vou contratar pessoas sem conhecer personalidade. Isso é uma bosta gigantesca também, meu velho. E aí tem uma frase que é assim, ó. O cara, porque o cara é bom nisso. É bom. Tu já ouviu essa frase? Principalmente quem é da área de RH sempre fala isso. A gente contrata por currículo e demite por comportamento. Sempre, não é isso? É tão lindo isso aí. Mas olha só como tem um monte de otário que faz o caminho contrário. Por quê? Todo mundo entende isso. Mas na hora de se capacitar, busca o quê? Busca pós, busca curso técnico, busca outra graduação. Tá fazendo o quê? Aumentando o currículo. Tá. Mas qual é o problema das empresas? É currículo? Não, é comportamento.
Aí ninguém foca em comportamento. Ninguém melhora o comportamento. Ninguém melhora o comportamento. Aí eu contrato por currículo, mas demite por comportamento. Então, se o meu problema é comportamento, eu tenho que focar em quê? Em comportamento. Mas tem gente fazendo todo o caminho contrário sempre. Mas, Odé, olha aqui, quando você fala isso, cara, é difícil às vezes pro empresário entender como é que eu vou dar um curso de comportamento. Às vezes até os colaboradores vão achar uma grande idiotice isso, cara. Sabe, quando você fala de comportamento, sabe, no geral, não, lá vem o pessoal do RH chato de novo. O pessoal do RH sempre paga esse papo. Olha os chatos aí querendo dar curso de novo, não serve pra merda nenhuma. Você sabe disso. Sim. Porque o cara, historicamente, ele olha pra uma graduação ou uma pós-graduação e o mercado ensinou, a nossa cultura ensinou valor nisso. Quer dizer que ser graduado era importante, sim, né? A gente é dessa geração. A gente é a geração do graduado, entendeu? Você tinha que ter um diploma pra não pegar réu primário. Lembra aquela história? Não, mas cara. O meu já caiu, O meu já caiu? O meu ainda não. Mas tem isso, cara. E daí o RH sempre paga esse pato, cara. Eu até em algumas empresas hoje, né, menos, mas eu já tive muito conflito com o RH, porque eles olham o que a gente faz às vezes como uma ameaça para eles. Na verdade, a gente vem para facilitar o processo. Dentro da estratégia hoje eu nem entro pelo RH. Se dentro de uma empresa quer contratar, vai conversar com o RH. Eu nem vou para reunião. Meu foco é começar realmente por quem está no comando. Por quê? São 10 anos essa caminhada. Quando tu muda quem está à frente do negócio, o efeito que ele traz na mudança de comportamento, quem está próximo a ele quer saber o que aconteceu. Aí é muito mais fácil ele mesmo dizer, olha só, vocês vão passar pelo mesmo processo que eu passei. Então, várias empresas eu fiz isso. Comecei com o dono, fui até com a primeira geração que fundou a empresa. Depois a gente fez um trabalho com os diretores e foi fazendo até nível de gerência, que é onde chega o meu trabalho. Agora, é claro que isso a gente está falando de um trabalho, às vezes, de um acompanhamento. Tem empresa que eu faço trabalho há 3 anos, entendeu, mano? Que a gente vai criando estratégias até chegar na base toda nesse processo, identificar perfil. Só que daí que o jogo é interessante, porque às vezes o dono da empresa está lá para tomar uma decisão. Tem gente lá com 30 anos de empresa. E ele diz, cara, olha só, ele está aqui nessa área, mas eu quero colocar em outro setor. Aí eu digo, não, mas é que ele conhece a empresa, eu confio nele. Eu falei, cara, se confiança é base para decisão da empresa, a gente já está errado. Porque confiança não era nem para ser discutido, né? É porque ele chega no horário, não era nem para ser discutido. Você tem que discutir o quê? Competência, habilidade, comportamento. E aí, às vezes, nessa estratégia, eu oriento, olha só, deixa ele lá com a parte projetos, não é? Então fica lá. Ele só quer ficar na salinha dele. Deixa ele quietinho. Porque a personalidade dele é isso. Ele é um criador de ideias, ele é uma pessoa que quando tá sozinho ele trabalha melhor, já existe um perfil para isso. Aí quando ele entende isso, porque ele já passou pelo processo, agora ele tem o conceito para compreender, cara, o jogo muda. E eu digo, não adianta, ele não vai assumir para liderança, mas ele tem que assumir o setor de projetos ele não vai liderar. Não é do perfil dele liderar. Aí tu tem que pegar outra pessoa e aí esse jogo começa a ter mais resultado. Tá, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo mais rápido. Agora a gente vai falar das personalidades na volta, pode ser? A gente só cai nas personalidades. Gosto disso. Comigo aqui, uma figuraça, André Casagrande. Cara, eu conheço ele quando tinha cabelo ainda, tá? Menos barba e mais cabelo, o negócio muda, a vida muda. A vida muda. Eu também, rápido. Eu também, né? A gente já volta aqui no Manos Radio Show, vai. Voltamos aqui no Manos Radio Show, comigo empresário, mentor de negócios e de carreira, criador da Trinum, o novo Enneagrama. A gente fala sobre Enneagrama, personalidade, ele é engenheiro civil, pós-graduado em gestão empresarial, especialista em liderança, vendas e gestão de pessoas, mais de 7 mil alunos, André Casagrande. E agora a gente vai pro Enneagrama de verdade, pode ser? Pode ser. Agora a gente vamos desmiuçar as personalidades. Você tem meia hora, tá? Tu acha que dá? Dá, tranquilo. Tá, vamos ter o microfone pra ficar bonito que eu tenho toque. Vai sobrar gira tempo. Aí, só gira ele um pouquinho. Eu nem percebi que eu tinha mudado. Gira um pouquinho. Assim? Não, ao contrário. Eu tenho toque, agora sim. Agora, muito obrigado. Tá perfeito. Agora ficou perfeito, vai. Tá, Odé, vamos lá. Isso diz muito sobre a sua personalidade. Não precisa nem falar. Chato pra um caralho. Eu entro num restaurante, tem quadro torto, eu arrumo. Eu tenho problema, dá nó na cabeça. Tem problema, cara. É mental, né? Esses fios aqui eu finjo que eu não vejo, tá? Porque isso aqui entra em colapso. Não, tem problema, cara. Mas vamos lá, vai. Vamos falar de personalidade. São 9, é isso, teoricamente? São 9 personalidades. Tá, mas você falou um novo Enneagrama, por quê? Você deu você entendeu o Enneagrama padrão que a gente já conhece e reconstruiu ele, é isso? Tá, rapidamente só pra contextualizar, né, mano? Pergunta bem importante. O Enneagrama é um conceito com mais de 3 mil anos, tá? Que ele vem pra explicar as tradições antigas, ele é um símbolo que já tem muitas tradições, tanto
não só tradições, mas religiões também. Então é um símbolo muito forte dentro das religiões. E para explicar também como que algumas culturas se mantêm ao longo do tempo, né? Como que culturas transmitem os seus ritos, as suas formas, a sua comunicação ao longo do tempo. Então ele vem explicar isso. No determinado período da história, ele foi utilizado na matemática, na filosofia, na religião. Então essas simbologias que existem no mundo foram sendo compreendidas. Até que um mestre espiritual chamado Gurdjieff foi quem encontrou esse símbolo. E ele se dedicou durante mais de 30 anos a tentar encontrar qual era a relação do homem com o universo, da onde viemos, para onde vamos, aquelas perguntas que em determinada fase da vida fica mais forte e filosóficas, mas ele dedicou a vida dele a isso. Até que depois, então, em torno de 1980, chegou até um psiquiatra, Oscar Icaso, onde ele já fazia um estudo das personalidades, e ele uniu então esse estudo ao símbolo. Por quê? Porque essa figura, enneagrama, que vem do grego, né? Enia, 9 e gramos figuras, as 9 figuras, as 9 pontas, ele fez essa relação com os 9 tipos da personalidade humana, da psique humana. Então foi só que um encontro realmente de um símbolo com um estudo que já existia. Mas independente da cultura, existem 9 personalidades? Dentro do conceito do enneagrama, sim. Independente. No mundo, não interessa onde não interessa para esse conceito. Existem outros conceitos que explicam personalidades? Existem. Que daí vem para 5, para 4, enfim. Mas hoje o enneagrama, ele já é consolidado entre todos os especialistas, que é o mais profundo quando se fala em personalidade. Tá, eu posso, por exemplo, lá na Índia, numa vila, aplicar isso? Posso aplicar isso para o presidente dos Estados Unidos? Pode. Independente da não cultura. Interessa? Não interessa. Até porque vai ter características comportamentais mais fortes dentro da cultura. Tá. Entre povos, definindo a cultura, vai ter uma personalidade um pouco mais destacada. Só que cada uma reúne aqueles comportamentos. Você consegue fazer um enneagrama de um povo, por exemplo? O povo norte-americano tem mais essa característica ou aí é outra coisa? Dá para fazer uma ligação cultural, mas assim, cada um vai ter dentro daquela cultura. Então, por exemplo, vamos pegar o povo americano. Dá para sentir que eles são mais executores, mais de trabalho, mais idealistas, até pela própria história deles, né? Os generais que se reuniram para se tornar livre da colônia britânica, enfim, a própria história traz essa ascensão de luta, sabe? De conquista, de bravura. Mas dentro de cada pessoa vai ter a sua característica única, que daí vai estar revelado pelos perfis comportamentais. Eu tenho os perfis aqui, você vai me corrigindo. Então a gente começa com o perfeccionista, é isso? Isso, o perfeccionista. Quais são as características principais desse perfil? A questão da busca pela perfeição, de fazer o certo e de uma visão moral entre certo e errado. E muitas vezes aquela preparação até estar perfeito antes de agir. Então muitas vezes são pessoas que não sabem lidar com o erro. Aí dentro dessa busca de perfeição vem aquilo que nós chamamos de vício comportamental, que é o desvio do comportamento. Que acontece o quê? De tanto ele querer ser perfeito, ele acaba não conseguindo isso em alguns ambientes e acaba criando o que nós chamamos da ira. Ou seja, ele não gostou de algo, aí vai acumulando aquela raiva. Eu não gostei do que tu falou. Mas ele não consegue se expor. Aí ele guarda. E vai guardando. Chega numa hora que ele rompe isso. Aí perde o controle. Aí acabou. Então, só que às vezes esse acúmulo de raiva também acaba ocasionando alguns problemas, até às vezes de saúde, né? Porque aquela energia... Guardar demais. E não faz. A principal qualidade do perfeccionista qual é? O pensamento racional, ele é muito prático nas suas ações. Então esse é o principal ponto. É aquela pessoa extremamente organizada, disciplinada, compromissada. E o pior dessa personalidade? É essa questão de inflexibilidade. De não permitir que seja feito de uma outra forma. É aquele que diz assim, não, tu faz como tu quer, mas eu quero que seja feito assim. Então ele impõe isso. Esse cara como líder, é um bom líder ou não? Depende da área que ele tá. Porque se, por exemplo, pega uma área da publicidade, vamos trazer, que precisa de criação, precisa de um ambiente muitas vezes flexível. O cara mata o jogo, entendeu? Agora no financeiro é o cara perfeito. Botou no lugar certo. É isso aí. Esse cara não... Tá lá, não passa um centavo, entendeu? Porque a visão dele já é isso, é uma visão analítica, é uma visão pragmática, é uma visão direcionada. Aí nós temos aqui o tipo 2, o prestativo, é isso? Isso. Prestativo, o definições. Chamado também de o doador, tá? Doador? Tem os nomes pode pegar aleatório, mas eu vou trazendo alguns nomes que são ligados também ao conceito conforme a gente fala. Beleza. O doador é aquele que está pronto a servir ao outro. Por quê? Ele entende que quando ele serve o outro, ele tem a atenção que seria necessária para a vida dele. Então aquela pessoa que está sempre querendo ajudar,
É aquela pessoa que é bom ouvinte, é aquela pessoa que está pronta, se tu ligar agora, olha só, preciso de ti aqui, ele vai vir. Então é aquela pessoa que dentro até de uma análise de liderança é um bom perfil de liderança. Qual é o desvio? Que é o que nós chamamos de orgulho. Por quê? De tanto ajudar as outras pessoas, ele não reconhece que ele também precisa de ajuda. Aí acaba acumulando algumas situações na vida que chega um momento que muitas vezes ele está em crise, mas ele não revela aquilo. Porque ele não quer que as outras pessoas se preocupem com ele. Ele não permite que os Não outros... permite. Aí vem o pior comportamento dele, que é não sabe dizer não. A pessoa pede algo, eu faço, deixa pra mim. E aí é o que gera o maior estresse hoje. A pessoa tá acumulando trabalho, leva trabalho pra casa, assume função que não é dele, que é um dos grandes problemas dentro de empresa. E outra coisa também, né? Dentro uma pessoa que é muito disponível não é valorizada, né? Exatamente. Que daí é uma questão até de lei natural, né? Escassez. Liga pra ele que ele faz. É isso aí. E aí tem outro ponto assim, ó, eu sempre falo o seguinte no meio empresarial, né, mano? Se tu tá fazendo o que era serviço do outro, quem é que tá fazendo o teu? Isso é foda, porque às vezes o outro ganha destaque. Porque quem vai ver o resultado final, não, mas era daquela pessoa do setor tal, mas quem fez foi o outro. Interessa o resultado. Só que o problema é dele, é isso que eu falo. Cara, o problema é teu. Se tu não disse não na hora que era pra dizer, agora segura o problema, né? Vamos lá, tipo 3, o performático. Isso, também chamado de realizador, né? Alguns conceitos. É aquela pessoa que busca o tempo todo por sucesso, por entrega, por realização, por performance, por resultado. O foco dele é resultado. Então a pessoa que trabalha muito é aquele... Cara, que não importa, se ele tiver que ficar na empresa até 10, meia-noite, ele vai produzir. É aquele que tu entrega a meta, ele vai entregar. Foco muito em dinheiro e crescimento profissional. Qual é o desvio dele? A vaidade. Ele cria um posicionamento de sucesso que ele imagina que ele é o melhor em tudo que faz. E aí ele começa a ver alguns padrões do eu faço, eu consigo, a minha empresa, a minha equipe. Eu conheço pessoas, empresários que até sócio tem, mas ele nunca fala a nossa empresa. É a minha empresa. Por quê? Porque o ego não permite que ele reconheça que pessoas ajudaram ele. E qual é o pior comportamento dentro de um meio empresarial, por exemplo? Essa pessoa nunca permite que alguém cresça mais que ele. Mas se você pegar um cara que tem traços de perfeccionista e performático, você tá falando com o próprio demônio, então. Resultado, só que daí ele vai atropelar quem tá por perto. Isso acontece, né? Por exemplo, tem características. Eu consigo. Esse cara tem meio a meio ou não é bem assim? Não, o que existe? Você tem um dominante. Existe um dominante, que a gente chama de central. Então, por exemplo, se eu sou perfil 3, eu vou ter as influências de quem tá próximo na simbologia do círculo. Porque cada perfil tá em cima do círculo, que mostra o quê? Primeiro que nós temos todos os 9. Só que tem um que é o nosso central. Que é aquilo que eu tomo as decisões pautadas nessa visão de mundo construído. E aí tem influência de quem está próximo. Então, por exemplo, o perfil 3, ele recebe influência em comportamento do 2 e do 4. Mas o dominante é o 3. Ele tem características do 1, porque dentro da personalidade são semelhantes. Por exemplo, o 1 é organizado, o 3 também. O 1 é disciplinado, o 3 também. Mas o que busca o porquê eles são? É a visão deles. O 3 é disciplinado porque ele entende que disciplina gera resultado. O 1 é disciplinado porque tem que ser. Porque tem que ser. É meio que um padrão moral, sabe? Como que eu vou chegar atrasado? É uma regra. E deu, E não é discutido. Não existe um porquê. O 3 não. O 3 eu vou chegar no horário porque isso me garante o resultado. Entendi. Entendeu? Massa, bom demais. Aí nós temos o 4 aqui, o individualista. Isso, o individualista. A gente chama também de o singular. Ele é uma pessoa que ele vive no mundo mais lúdico, é aquele das ideias, ele busca se encontrar no mundo. Por quê? Porque ele tem a sensação de que tem algo a mais para ele, só que é aquele que muitas vezes não pauta na razão. Então tu vai ver que ele tem um estilo próprio, que ele tem ideias que é só dele, que muitas vezes ele não consegue focar, que ele muitas vezes está com ideias diferentes. Cara, ele é muito ligado ao passado, então ele se torna um pouco mais idealista no sentido de que, nossa, naquela época que era bom. Ele nunca consegue viver o presente. Ele não vive o presente nunca. Normalmente esse perfil viveu uma época boa, sei lá, a faculdade, ou quando morou em outra cidade, ou ganhou muito dinheiro numa época, ou ganhou muito dinheiro, ou trabalhou em tal empresa, e aquilo gera nele uma sensação de que só aquilo era bom. O hoje não é mais. E aí a dificuldade dele é olhar para o futuro e ser mais racional. Onde é que esse cara pode entrar bem dentro de uma empresa? Cara, situações de criação, situações de realmente analisar a história de empresa. Sabe aquela empresa que às vezes precisa estar resgatando a história? Entendi. Ele vai estar sempre nesse sentido. Um cara que tá ali bem. Nós temos aqui o 5, o reservado.
Um reservado, ele também é chamado de observador. É a pessoa totalmente que busca mais isolamento social. Aquele cara que fala pouco? Ou nada. Ou nada. Eu conheço os caras assim. Tu nunca sabe. Eu acredito que nós temos amigos em comum, tá? O cara não fala nada. Não fala nada. Ele fica aqui, pode ficar 3 horas, tá todo mundo quebrando tudo e ele tá ali. Ele tá só observando. Só observando. E aí o que ele tem? Eu tenho medo dessas pessoas. Tem uns que às vezes tem um desvio mais grave. Eu gosto de pessoas que eu sei o que eu posso esperar, cara. Agora o imprevisível é ruim, né? Não, na verdade a maioria né, mano? Agora já é foda. Mas esse aí, cara, tu vai ver que o nível dele de inteligência é fora do comum. O nível dele de resposta, ele fala pouco, mas quando vem uma ideia profunda. Muito sólida, né? Muito sólida. Eles observam. Não, tanto que ele nem te dá atenção. Se tu fala muito, ele não te dá atenção, ele não te considera. Eu faço muita mentoria com esse perfil, é um desafio, porque até tu entender o que ele tá querendo, ele meio que tem que te validar. Ele te testa, sabe? Aquele que, não, realmente tu tem a informação que eu quero. Então eu vou confiar. Cara, eu já tive alguns clientes assim, é muito difícil. É difícil. Cara, pra mim... Só que depois desse cara pegar confiança em ti, meu velho, o mundo... Ele não escuta mais ninguém. É isso aí, cara. Ele não esquece, pode vir uma mulher falar pra ele, não escuta mais ninguém, ele só te escuta. Depois que tu ganha a confiança desse cara. Exatamente. Tu tá falando, eu tô lembrando das pessoas. Eu tenho um empresário que eu atendo até amanhã de manhã, tenho uma reunião com ele. Já o trabalho já encerrou e ele falou, cara, preciso conversar contigo. Ele é um perfil 5, exatamente por isso. Porque ele vai realmente confiar naquilo que trouxe e deu. Então assim, só que qual é o grande problema disso? Eles são muito bons, só que precisa de ação. Então eles são de pouca ação. Eles não têm ação, é verdade. Não tem ação. É lento, né? É lento. O processo de decisão é lento, é muita análise, é muito mental, né? Eles ficam no campo mental. Aí depois eu tenho aqui o tipo 6, o questionador. Comprometido, seguro e buscando apoio sempre, é isso? Isso. O ponto principal, ele é um ótimo perfil para trabalhar em equipe, ótimo perfil para liderança, desde que ele tenha um suporte, né? Normalmente se é o ambiente de decisão difícil, não é para esse perfil, só que são perfis leais, são perfis que criam carreira dentro de empresas, tá? Então tu consegue criar um planejamento, porque eles são de planejamento, são ótimos de criar planos, gostam e eles precisam, porque eles têm que trabalhar com previsibilidade. Por quê? O desvio comportamental dele é o medo. Então ele é inseguro o tempo todo. É aquele que muitas vezes ele já fez aquilo, mas ele vem te perguntar, mano, olha só, sabe aquele cliente, será que eu posso... Não, mas tu já falou com o cliente semana passada. Dá-lhe pau, pô. Mas ele precisa só ouvir para se sentir seguro frente àquilo. Então essa insegurança muitas vezes trava, daí procrastina, o que era para fazer não faz, aí se torna desorganizado, fica pensando mas não age, então tem esses desvios também no comportamento. Tem aqui o tipo 7, o sonhador, entusiasta, espontâneo, busca novas experiências. Isso. O sonhador, cara, ele é parecido com o individualista? Em algum momento, sim, não? Ele tem característica, ele tem, né? Tem. Eu tô ligado, quando a gente começou a falar isso, tem. Cara, tem porque ele parte no campo das ideias. Qual é a grande diferença? O idealista, ele fica só na ideia. E o perfil 7, ele vai pra ação na impulsividade. Ele faz demais. Porque a busca é por prazer. Tá, vamos fazer isso, vamos. Sem estratégia. Ele não cria estratégia, É aquele cara que fala pra ti que só se vive uma vez? Isso aí. É aquele teu amigo. É o bora. Sabe o bora? Bora. Vamos pular de paraquedas que a vida pode acabar amanhã. É agora. Geralmente isso sempre acontece antes de uma merda, né? Essa frase a gente sempre escuta antes da merda. Só que o que acontece, cara, nesse perfil? Tu vai ver que é uma pessoa que muitas vezes, cara, tá sempre no mesmo momento da vida. Sabe? Nunca sai daquilo. Parece que nada dá certo. Agora é isso. Agora é aquilo. Agora, sempre tem um agora, cara, mas nunca tem nada. Por quê? Porque assim, qualquer negócio para crescer, tu tem que ter um tempo de... Aí onde é que tá? Dentro do negócio. Aonde que vai... Esse é o perfil que eu falei, do empresário, era um perfil 7. Falei, cara, tira a quarta-feira aí e vai surfar. Por quê? Porque ele não consegue, primeiro, ele não consegue rotina. Ele não consegue questão de sentar numa mesa e ficar. Mas se eu falar, por exemplo, um cara desse aqui, que eu quero vender um negócio pra ele, que vai ter 3 anos pra retorno de capital, ele vai dizer que você tá louco então? Eu não posso chegar pra esse cara e falar disso. Depende a ideia. Tá. Porque depende a ideia. Ele vai ir pela ideia. Ele nem olha às vezes 3 anos. Até porque ele nem consegue visualizar 3 anos. Só que se a ideia... Depende de como tu coloca. Tem que comprar a ideia. Cara, se ele comprou a ideia, pra ele... Não, cara, vamos fazer isso aqui em 1 ano.
Aí ele já vem com outra resposta e já entendi. tá dentro. Ele consegue meio que... Ele consegue trazer. Mas ele é muito bom de início. Mas não segue padrões esse cara aqui. Não, nada. Não consegue. Não, né? só que ele é muito bom de começo. Então tu pega em negócio, por exemplo, ideia, ele joga a ideia na mesa, depois tem que ter um time pra continuar. Cavalo de polaco, é isso aí. Ele é muito bom pra iniciar. Agora, pra sustentar depois, aí vem os desvios, né? Desorganizado. Muitas vezes não é comprometido, não dá pra esperar, não consegue longo prazo. Aí, às vezes, na frente de uma empresa, tu tem que dar um equilíbrio nisso. Por quê? Porque o que o time pensa? Lá vem outro negócio. E assim, abandona rápido também. Normalmente não termina aquilo que começou. Então isso, às vezes, dependendo do modelo de negócio, é ruim. Aí tem o tipo 8, poderoso, confiante, assertivo e busca controle. Isso, a gente chama de controlador. A busca dele é por poder. Controlador? Controlador. A busca dele é por poder. Então, muitas vezes, não é só ambiente profissional. Todo perfil, né, mano? A gente não coloca ele só no ambiente profissional. Até tu perguntou ali, por que o novo Enneagrama? Cara, o Enneagrama, na tradição, ele se criou muito conceito voltado à parte espiritual, voltado à parte da personalidade. Só que eu entendi o poder desse conceito dentro do meio empresarial. Então, foi onde eu criei o programa de 3 dias, que é a imersão, onde a gente volta exatamente, primeiro para a pessoa e depois como que eu aplico isso nos negócios, na vida, nos relacionamentos. Então, meio que se tornou prático. Porque antes era meio que místico, sabe? Porque daí tem um símbolo, tem o triângulo, é meio que a cultura mística e... Você não consegue traduzir o místico, né, cara? Fica tudo num campo porque é uma meio... questão crença, né? Ou tu acredita naquilo ou não faz sentido. E daí muito distante, né? E aí eu, como empresário, falei, cara, eu entendi que isso aqui tem poder. A partir do momento que eu identifico, primeiro a mim e as outras pessoas, eu vou conseguir desenvolver isso. Então, foi onde eu criei esse conceito do novo Enneagrama e essa marca que hoje está crescendo. É uma aplicação direta, aplicação prática do negócio. É coisa objetiva, né, cara? E aí o controlador o que é? Cara, ele é essa decisão rápida, ele tem características semelhantes ao 7, por quê? Porque a decisão é rápida e a energia também é elevada. Então, assim, é uma pessoa que é explosiva, que a ideia vem rápido, que a fala é rápida, que aquele que tá fazendo, que passa por cima do que tiver que resolver, é uma pessoa de muita força, não gosta de pessoas fracas perto dele. Então, assim, cara, se tiver que fazer, vamos fazer. É aquela pessoa que trabalha muito, só que, onde é que tá o desvio? Não é estratégico. Ele não tem assim, não, esse aqui é o plano, vamos seguir o plano. Não, se ele tiver que passar por cima, ele passa por cima. Se tiver um mais lento, não, olha só, eu vou te entregar isso em 3 dias. 3 dias não, eu quero hoje, ele vai lá e faz. Então, assim, tem essa ruptura no comportamento. E aí a gente chega no 9, né? Que daí o 9 é o contrário, é o pacificador. É o pacificador, calmo, exatamente conciliador isso. E buscando harmonia. Exatamente. Esse é o contrário do controlador, é isso? Contrário, total. Por quê? Porque esse entendeu que em alguma fase da vida ele teve um conflito e aí para ele foi muito difícil aquele conflito, então hoje ele busca harmonia. Só que são bons de liderança, porque principalmente ambiente que às vezes é muita pressão, ele consegue mediar. Às vezes ambiente que ele precisa estar entre 2 áreas, então ele consegue conversar com uma área, entender. Só que daí tu vê, uma pessoa normalmente tranquila, passiva, sem ação. Eu tenho medo dessas pessoas. Senta. Quando o cara é muito tranquilo, eu tenho medo. Não fala nada. E aí ele, só que qual é o ponto, né? Tem o desvio que a gente chama da indolência, que é aquele morno, né, cara? Muitas vezes, e aí, vamos fazer isso? Pode ser. Tá, mas se a gente fizer essa aqui, pode ser também. Sabe aquele que não decide? Entendi. E aí ele meio que precisa estar se colocando em movimento pra... O tempo todo, tem que ser... Cara, tem que gerar. Você não pode dizer que um deles é melhor ou pior. Não existe isso. Não existe isso. Não existe. Né? O meu perfil é melhor. Não, existem as virtudes e os vícios. Quando tu controla e neutraliza os vícios, as tuas virtudes se potencializam. A gente chama esse nome, né? Virtudes e vícios pelo conceito. Mas é aquilo, é o teu melhor e o teu pior. Se tu dominar o teu pior, o teu melhor vai... Pega, por exemplo, o perfil controlador. Pô, é uma pessoa de ideia, de execução, vai e faz. Só que às vezes, cara, é aquela pessoa que atropela um plano. Pô, e aí às vezes não tem consistência. Já deu errado, já elimina isso aqui, já vamos pra... Pô, e às vezes tem um baita de um potencial ali que se ele criasse só um plano de foca nisso aqui, pô, ele poderia estar muito melhor. Entendeu? Entendi. É esse o ponto. E às vezes ele mata talento porque passa por cima ou não deixa a pessoa crescer. Não, é desse jeito. Tá, mas olha só, quando você conversa com um proprietário de empresa e esse cara, beleza, vamos identificar os estereótipos aqui, né? As personalidades aqui dentro da empresa. Algumas pessoas são demitidas? Chega a acontecer isso ou não? Acontece. Acontece mesmo, Acontece. Cara? Esse cara realmente não dá sim. Eu fiz já trabalho de sem dor, sem dor, vambora. Sem dor. Tirar e cara, vambora. E outro ponto assim, ó, a decisão tem que ser rápida, entendeu, mano?
Né, cara? Não tem. Sempre teve que ser rápida. Cara, hoje aqui, mais ainda. Cara, quando você sabe que tem uma merda na tua empresa, cara, mais elimina. Tempo, você entendeu? Só destrói. Porque hoje tá difícil, mas ele tá causando um problema às vezes maior. Uma coisa que eu aprendi, cara, que todo problema que você não resolve, ele volta muito maior pra te assombrar, cara. Isso aí... Não, e tu às vezes nem sabe mais como resolver, porque tu era pra ter resolvido naquela hora. Mas olha aqui, tem outra coisa também que eu já ouvi de vários empresários, é que nem todo problema precisa de uma solução. Isso eu já ouvi de muito empresário foda, cara. Ele diz, mano, sabedoria é saber que nem tudo precisa ser resolvido, cara. Isso aí é. Mas sabe por quê? Porque tem problema que às vezes nem existe, cara. Ele não existe, cara. De verdade. O cara tá botando foco no que não interessa, cara. Você tá olhando coisa que ninguém tá vendo, né? Cara, tem uma pergunta que eu faço que é só assim, ó, tá, mas qual é a tua prioridade agora? Porque a pessoa tá lá, sabe, direcionando pra uma área, eu falei, tá, mas o que isso tem a ver? Tá. Eu pergunto bem assim, cara, o que isso tem a ver com a gente tá conversando? Sabe aquele papo de doido? Não, mas porque se eu fizer... Tá, mas por que tu tá conversando isso aí? Eu já atendi cliente. E ele vê como um problema. Cara, eu já atendi cliente, cara, que o produto que a gente tava vendendo correspondia a 3% do faturamento da empresa. E ele perdia o mês inteiro assim, cara, você tá louco. Você tá louco, cara. Deixa essa porra de lado, joga isso aí pro lado, cara. Isso não interessa, velho. Não, mas é que eu gosto muito disso aqui. É o apego, né? Cara, é foda. Cara, mas não é isso aqui que te dá grana, maluco. Você tá esquecendo que tá dando dinheiro, cara. Tá aqui do lado, cara. A gente quer focar, não. Foca nisso. É difícil. Só que, cara, o que eu vejo assim, mano, o empresário, ele tá gerando um nível de consciência cada vez maior sobre esses temas que envolvem pessoas, entendeu? E aí é aquilo que eu digo, cara, tem que focar nos ciclos, porque a natureza é por ciclo. Tá. E aí quando tu entende o jogo natural, do que já acontece, é aquilo. Pô, não deu resultado. Tira. Tá, olha aqui, quem quiser entender o jogo mesmo vai te contratar, que você não vai ficar dando palestra de graça aqui. Isso aí. É isso aí, também já deu também. 1 horinha de aula tá bom, né? @ qual é o Instagram? @ sou o André Casagrande. Sou o André Casagrande. Lá todas as informações, conteúdo. Cara, eu já conversei com esse maluco aqui umas 100 vezes na vida e eu gosto muito de bater papo contigo, cara. Muito bom, cara. Eu gosto mesmo, cara, porque sempre que a gente conversa são uns papos malucos, mas muito bons e reais, né? Realistas. É isso aí. Eu acho que o que falta pra muito empresário é realismo, né, cara? Choque de realidade. E tem um ponto que assim, mano, pô, a gente é resiliente, entendeu? Pô, tu reconstruiu quantas vezes nesses 12 anos aí? Tem que reconstruir, cara. Vamos isso que eu digo, cara. Reconstrói. Todo mundo tem medo. Se eu mudar agora, se eu fizer isso. Meu irmão, aprende só a reconstruir. Né? A vida é isso, cara. A natureza é isso. O ciclo é esse. Mas a empresa é isso, né, cara? Se você não entender isso dentro de uma empresa, cara... Exatamente. Né? A Nokia morreu fazendo o melhor celular do mundo. Pô, cara. Reconstrói. Pô. E não se reconstruiu, né? Não conseguiu. Não conseguiu. Olha aí, pra ti. A vida é isso. Reconstrução. Bruxo, prazeraço. Obrigado. @ sou André Casagrande. Fácil demais. André Casagrande comigo aqui, falando sobre emoções, né? Emoções, principalmente emoções e comportamentos aqui no Manos Radio Show. E não esqueça de uma coisa, né, cara? Empresas são pessoas e não produtos. Se você não entende de pessoas, você não entende merda nenhuma. Somos todos humanos. Valeu.